Senhoras e senhores, é com muita satisfação que damos continuidade ao maior encontro de gestores educacionais do Piauí. Passaremos agora a palestra Gestão que Transforma, Diretores que Fazem a Diferença, que será ministrada pelo professor doutor José Francisco Soares, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do INEP e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Eu queria começar cumprimentando cada um de vocês e falar da minha alegria de estar aqui novamente em Teresina. Eu queria começar lembrando de fatos aqui de Teresina, depois do Piauí, da minha carreira. E quando a vida vai passando, eu vou falar e aí vocês vão falar, nossa, mas ele está velho, né? Porque eu falar que quando eu cheguei na educação em 95, né? Já com a vida, metade da vida caminhada. Porque eu estudei estatística e em 95 começaram as avaliações. Então eu fui para uma reunião na nossa faculdade de educação e estavam assim dizendo que tinha uma coisa muito difícil, que era a tal da teoria de resposta ao item. E eu olhei aquilo e falei, isso não é difícil, né? Então, de certa forma, eu fui e nunca mais voltei, né? No sentido que, desde aquela época, eu comecei a me envolver com as questões educacionais. A primeira questão educacional que eu me envolvi, que é uma coisa que é muito clara para vocês, é que as escolas atendem a grupos de estudantes diferentes. E ao longo dos anos, e agora eu completei com a minha colega, professora Maria Tereza, que está no INEP, o cálculo do indicador do nível socioeconômico de todas as escolas do Brasil. Eu conheço cada uma das escolas onde vocês estão e tenho segurança de saber qual que atende a um grupo que traz mais de casa e o que traz menos de casa. Tá bom. Eu te chamo aqui, obrigado. Não pode deixar aqui que eu falo. Mas aí, qual foi a minha primeira experiência com Teresina? O primeiro estudo que eu fiz, apareceu uma escola que, considerando os alunos que atingia no nível nacional, ela saía muito bem. E tinha um nome que, para nós, lá embaixo, era muito diferente. Era a Escola Meio Norte. Então, foi a primeira vez. Eu falei assim, puxa, aqui, lá em Teresina, que naquele instante eu via como um lugar muito longe, tem alguém fazendo um trabalho que merece o respeito. Depois, eu fiz um trabalho para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Aqui eu tenho uma enorme satisfação que o governador e eu estudamos lá, né? O professor Amaral, que está aqui, conhece E aí, novamente, eu fiz um trabalho sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí apareceu outra cidade, que era a cidade de Cocal dos Alves. Novamente, o nome, gente, para nós, Cocal, nós não temos essa experiência. O que de bom, que coisa interessante que está acontecendo, né? E o sucesso, o governador se referiu, o Amaral está aqui e vai falar. Então, a minha vida profissional, resultados diferentes aparecendo aqui de Teresina. Depois teve um dia que para mim foi muito interessante, e eu vou retomar esse ponto que o governador levantou também, onde ele falava, olha, eu não quero só a média, eu quero também verificar como estão os outros. Eu sou muito preocupado com isso. E então eu fiz um estudo onde, e aí me permitem a metáfora, que imagine vocês que Deus vira e fala assim, eu vou te mandar de volta. E dessa vez você vai ser pobre. Aí eu brincava o seguinte, ó, levante a mão e pergunta se você pode escolher a cidade.
porque naquela época, o secretário de Educação era o professor Montezuma, a Teresina era a melhor cidade para ser pobre, cidade do Nordeste, né, das capitais do Nordeste. Isso escandalizou muitas pessoas, mas, de novo, Teresina apareceu para mim como algo diferente. Mas eu fui para o INEP, e aí eu tive que entrar nessa dimensão, não é muito a minha linha, mas essa dimensão das competições. E eu tive enorme satisfação quando o Dom Barreto foi, é uma escola privada, foi o primeiro lugar no Brasil. Vocês não imaginam como é que isso causou, assim, como assim? Como? Se nós temos todo o dinheiro, todo isso, tudo aquilo. Então, novamente, Teresina mostrou uma excelência em educação que hoje o governador e o secretário Washington está dizendo, olha, isso vai ser para todo lado. Mas o dia que eu visitei Dom Barreto, eu fiquei ainda mais feliz, que eu soube que a escola Dom Barreto, não só ela tem excelência acadêmica, né? Eu fiquei sabendo que o secretário Washington, que o governador estudaram lá, mas eles têm visão de mundo, eles têm uma fundação. É muito interessante. Imagine se todo mundo no Brasil que tem sucesso se preocupasse com os brasileiros. Infelizmente, o sucesso hoje é o sucesso para si, né? Não para todos. Além disso, muitas professoras que eu conheci ao longo do tempo, a professora Guiomar, né, a professora Viviane que está aqui. Então eu estou muito bem, estou muito feliz aqui. E eu estou tão feliz que vocês vão se perguntar, Chico, mas se você está falando tão bem de Teresina, o que você veio fazer aqui? Eu vim trazer uma mensagem que vocês precisam olhar o futuro. O governador já me antecipou nisso. Eu vou falar da gestão para a melhoria dos resultados e para onde que eu vou ligar, companheira? Para cá? É esse aqui, está ok. Não foi. Ela não está querendo deixar que eu estou falando ali que eu sou professor emérito da... Primeira coisa, gente, isso eu queria que vocês guardassem claramente. Direito à educação é direito à escola. Não, calma. E é direito ao aprendizado. Direito. O secretário é juiz de carreira, advogado de formação. Ele usou várias vezes a palavra direito. Mas às vezes a gente não se dá conta como que no Brasil a palavra direito, ela não frequenta com a força que devia a nossa expressão rotineira. Direito é para todos. Acesso à escola. Eu vou falar disso. E ao aprendizado. São coisas diferentes. O governador foi muito claro. A criança pode ir para a escola e aprender pouco. Eu vou voltar várias vezes nesse ponto. Mas eu já antecipo. Quando eu falar de resultado, eu estou falando de direito. Vamos lá. Para mim, resultado e direito são duas faces da mesma moeda. Mas num governo que tem uma perspectiva social, tem que botar ênfase no direito. Eu vou voltar nesse ponto. Você vai passar ou eu passo? Tá, é porque eu estou apontando no lugar errado. E aí eu coloquei... Eu coloquei essa figura só para vocês se lembrarem. Esse menino está levantando a mão e falando assim, ô professor Amaral, eu tenho direito de aprender o quê? Perceba, vocês estão num curso de gestão. Eu vou agora começar a insistir muito nessa ideia. A criança tem que ir na escola, para aprender. E isso concretizará o direito dela. É aprender. É muito legal, né? Essa ideia que eu já falei, mas que agora eu preciso insistir. A palavra resultado não é uma palavra de boa fama na educação. Quando eu cheguei na educação, eu achava assim estranhíssimo, porque você falava em resultado, tinha pessoas que, até hoje, né?
o ambiente de uma faculdade de educação é um ambiente arredio à palavra resultado. Por isso é que eu falo, se você, a criança, não aprendeu, que direito você está garantindo? Tem um certo cinismo nisso, né? A pessoa vai falar, não, eu sou a favor dos direitos e tal. A criança ficou na escola, ela aprendeu? Então, olha lá, o direito à educação está garantido apenas quando há resultados concretos que o evidenciam. Está até na Bíblia. Pelos teus frutos te conhecerei. É natural. Né? Então, quando a gente falar de resultados, lembrem-se disso. Não é o resultado para gerar lucro. Não é o resultado para outras funções. Primeiro é o resultado para verificar se o direito ou não está garantido. É uma formulação teórica, mas absolutamente essencial para o que nós vamos fazer em seguida. Quer dizer, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui fazendo o esforço para garantir direito. O que mudou? Aquela brincadeira que eu fazia anteriormente. É que agora, a emenda constitucional 108, ela trouxe uma mudança nos resultados. Ela fala em 3 resultados: atendimento, aprendizagem, e aqui eu estou colocando significativa, eu prefiro libertadora, mas vou usar significativa, e diminuição das desigualdades. O que significa VAR? Valor, aluno, ano, resultado. O Fundef é dividido em 3 partes. Essa é a terceira parte da complementação da União. Tá? Essa é a terceira parte, é a menor. Mas do ponto de vista de futuro, ela vai ser cada vez mais importante. Nós estamos ainda passando por um processo difícil de quais vão ser os critérios, mas agora, resultado significa atendimento, significa aprendizagem e significa diminuição das desigualdades. O secretário e o governador falaram muito de resultado. Daqui a pouco, quando o professor perguntar o IDEB, eu não perguntaria o IDEB só. Eu perguntaria, estão diminuindo as desigualdades? Gente, isso no Brasil é muito importante. O Brasil é um país muito desigual, mais desigual do que é possível ter estabilidade. Nós vamos ter sempre desigualdades, mas tem que ser desigualdades dignas, diferenças, né? Não exclusões. Mas eu vou falar embora não seja o meu tema, eu vou falar um pouquinho da desigualdade. Então, mudar os resultados. Eu quero começar, então, falando do atendimento. Eu vou pular isso aqui. Eu vou falar do atendimento. Na emenda constitucional, o atendimento é muito claro. É acesso, que é um problema basicamente resolvido, e é permanência da criança na escola. Nós temos enfatizado pouco a permanência da criança na escola. E por que ela sai? Ela pode sair por evasão, ela pode sair por abandono, ou ela pode não ter uma trajetória por repetência. Por isso é que eu vou insistir na trajetória regular. Gente, eu estou fazendo aqui agora uma diferença grande com vocês. Então, quando eu olho um sistema, eu primeiro olho, vocês vão ver logo em seguida, eu olho se a criança está ficando na escola. Porque isso é muito difícil. E ela ficar 9 anos na escola é mais difícil ainda. Então, o que é uma trajetória regular? Aqui eu estou trabalhando com, vocês vão ver em seguida, o censo escolar, ele agora acompanha cada estudante, e o primeiro ano que eu pude fazer isso foi no ano de 2007. Então imagina, em 2007 a criança tem 6 anos, está no primeiro ano escolar, 2008 está no segundo ano, e assim em 2015 essa criança está no 9º ano.
Ela deveria estar no 9º ano. Então, eu vou chamar de trajetória regular as crianças que tiveram sucesso em cada ano no calendário. Então, ela está no 1º ano, ela foi para o 2º ano, ela foi para o 3º ano. Isso é trajetória regular. Portanto, ela não teve insucesso, não abandonou, não reprovou, não evadiu. Gente, isso é super simples. E isso é muito transformador. Eu peguei as trajetórias dos estudantes e dividi em 4 trajetórias. Aqui eu contei com a colaboração de uma servidora do INEP, professora Clarice. Regular, poucas irregularidades, muitas irregularidades e trajetórias interrompidas. O que a gente observa? Eu devia ter antes dito para vocês, preparem o seu coração. Vão ver esse gráfico. Lá em cima tem a média, 53. Eu tenho municípios que quase ninguém tem trajetória regular e tem uns poucos municípios, veja o tamanho da barrinha, cada frente. Mas o que é assustador aqui? É que só 53% das crianças brasileiras que começam, todo mundo hoje começa, depois de 9 anos, está no 9º ano. Teve trajetória regular. Eu não sei se isso é claro para vocês, o que a gente está tirando dessa criança. Se não fosse por outra coisa, ela vai ficar 1 ano atrás. 1 ano custa muito. Mas tem algo, o secretário usou muitas vezes a palavra, que são outras palavras malditas na educação. Ele usou eficácia, eficiência. Nós temos no sistema educacional, eu não conheço o dado para citar para vocês do Piauí, mas do Brasil, um número muito grande de crianças que felizmente continuam na escola. Mas se ela continua na escola, eu tenho mais gente nas escolas do que eu precisava ter. Portanto, eu tenho que ter mais escola, portanto, eu tenho que ter mais professores e, portanto, os custos ficam muito mais altos. Ou seja, para nós pagarmos melhor, e isso é muito importante, quem está ensinando, nós vamos ter que garantir uma trajetória regular. Tá? Então, esse número é um número muito preocupante. Bem, aí o secretário está perguntando, qual que é o dado do Piauí? Eu devia ter avisado isso antes. Não, deixa eu ir aqui e eu já volto. O dado do Piauí não é nenhuma maravilha. Só 35% das trajetórias dos municípios. Deixa eu falar melhor. A média de trajetória regular é 35% entre todos os municípios. Tem um município ali, ó, lá em cima, no ponto 8, tem outros lá embaixo. É muito baixo. Isso não está na meta. O secretário me disse uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele falou, nós estamos querendo voltar à municipalização. Eu entendi correto, né, eu acho? Por que isso é tão importante? Lembra lá do meu estudante. Oi, professora, eu estou fora da escola. Eu falei, não. Aqui a escola é municipal. O seu problema é na escola estadual. Eu não sei se vocês percebem que essa dicotomia tira a clareza de quem vai ser responsável por garantir o meu direito. No dia que tiver tudo municipalizado, o ensino fundamental, não há dúvida. Olha, eu tenho direito ao ensino fundamental, a educação obrigatória é um direito subjetivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode pedir esse direito a qualquer tempo. Tá? Não pode dizer, o fato de você não ter ido na idade certa não significa, daí a importância do desejo. Mas é muito importante a gente ter clareza de que a trajetória regular é uma expressão importante do direito à educação. E nós estamos muito mal nisso no Brasil. Eu vou voltar nos outros dados aqui, só para a gente poder ver. Vão me acompanhar. Aqui a minha colega Clarissa do INEP, ela já trabalhou com 5 coortes. Olha a linha de cima, 52, 52, 51, 52, 52. Então, a trajetória regular está completamente estagnada.
Completamente estagnado. Não deveria ser assim. Mas tem uma notícia boa. Olha a linha ali que está crescendo. 24, 25, 27, 28 e 29. Essa é a trajetória de pouca irregularidade. E a de muita irregularidade caiu. Quer dizer, tem um elemento aqui de sucesso. Mas será que você vai ficar satisfeito com essa realidade? Claramente não. O que a gente precisa? Nós precisamos ter mais gente na trajetória regular. Quando o secretário falou que uma das funções de vocês são os dados administrativos, a gente tem aí dentro, percebam que a minha fala é sempre fala de garantir direito. O censo escolar é o único lugar onde a criança entra e não sai. Percebe de onde que vieram esses dados? Eu fui lá, acompanhei, vi a criança se matriculou. Agora eu sei onde essa criança está a cada ano. Mas se ela está fora da escola, eu não tenho matrícula para ela. Mas ela não sai do meu arquivo. Os 3 milhões, agora está diminuindo, né? Eram 3 milhões e 300 brasileiros que nasciam a cada ano. Nós estamos um pouco a menos de 3 milhões. Então, lá no INEP, o arquivo mantém o nome da criança. Então, o que eu pediria? Esse cuidado de ter o censo bem preenchido na sua escola é um ato de cidadania. Você está dizendo que aquela criança, aquela história não vai desaparecer. Manipular o censo, como, infelizmente, se faz, é uma coisa dolorida. Porque é tirar daquela criança até o direito de reclamar. Você deixa de existir, né? Felizmente, isso não é tão fácil. Então, é muito importante nas funções de vocês. Se fosse eu que fosse definir as metas, eu iria criar metas de bom preenchimento do censo. Mesmo porque eu acho que isso é muito fácil de verificar. A gente tem que produzir a informação e ela vai chegando até chegar no INEP. É muito fácil da gente saber quem está preenchendo corretamente e quem não está. Eu estou falando, então, de atendimento. Eu sei que isso é uma coisa nova. Eu estou gastando tempo para vocês, porque eu quero insistir nisso. Eu vou para esse dado aqui, que toca num ponto, que é um ponto complicado no Brasil. Como eu disse, a nível socioeconômico. O Brasil é um poço de desigualdade, né? Olhe do lado de cá. Esse grupo do lado de cá, estudantes do 5º ano, esses são os mais ricos. Dizer rico aqui é um pouco exagerado, né? Eu estou falando basicamente de escola pública. Mas eles chegam a 69%. Esse grupo aqui é o grupo dos mais pobres. Eles chegam a 38%. O que isso está dizendo? É uma lição aqui importante e dura. Gente, nós temos que ser cidadãos. O secretário falou isso com muita força. Quer dizer, defender uma estrutura democrática é defender a cidadania para todos. A escola tem que ajudar. Mas a escola sozinha, ela não vai conseguir fazer todas as transformações. Não há transformação sem escola, a escola sozinha não consegue. Ou seja, eu preciso fazer o que eu posso fazer, mas não dá para a gente ficar eternamente com uma diferença de 38 para 69. É só porque a criança nasceu numa família mais pobre, gente, não é por nada. Vocês acham que essas crianças aqui, que estão no mais pobres, são mais burras? Claro que não. Então, eu vou mudar um pouquinho, mas eu queria deixar com vocês muito claramente isso. A minha cabeça é a cabeça do dado, é a cabeça da eficiência, do resultado, mas isso para o direito. Quando eu vejo isso aqui, eu falo, tem direito que não está garantido. Por que eu gastei tanto tempo no atendimento? Daqui a pouco eu vou falar. Eu vou pular aqui, são as coisas, é o artigo com a minha colega, e agora eu vou falar de aprendizados. Vocês lembram que eu falei, olha, está tudo bem,
O que eu vim falar com vocês aqui? Uma metáfora que um colega meu me passou. Na minha idade, você vai ao médico e eles falam, você tem que fazer exercício. Aí você vai para a academia. Mas depois de um mês, é muito difícil continuar. Todo mundo já passou por essa experiência, né? Então, esse é o ponto. A gente fala muito de resultado, de aprendizado. E agora, o Piauí certamente está no momento em que ele precisa olhar um resultado mais desafiador. Eu gostei muito do que o governador falou. Melhor educação escolar do país. Vocês podem conseguir isso. Mas, para ir a aprendizagem de vocês tem que ser significativa. Aqui, gente, eu vou usar uma linguagem um pouco dura. Tá? Eu até já peço desculpa, porque é a minha reflexão atualmente. O que aconteceu há 1 mês e meio atrás? O Brasil participou desse exame chamado PIRLS, P-I-R-L-S. É uma sigla, é o PISA do Fundamental. É um exame maravilhoso. Por quê? Porque são 2 textos e 15 perguntas de cada texto. Quando a gente vai para a vida, o que você precisa é entender o texto. E não responder uma pergunta sobre uma habilidade específica do texto. Eu tenho uma dificuldade muito grande com essa maneira de tratar. Eu quero textos autênticos, textos culturalmente relevantes, como forma de avaliação. Não é isso que o Brasil está praticando. Aí o que aconteceu? Nós fomos no PIRLS. O Brasil nunca tinha participado. E participou da primeira vez. E nos saímos muito mal. Bem, não saiu tão mal que não teve nenhuma ênfase. Vocês não viram isso muito na imprensa. Aliás, foi aquela coisa assim, para não divulgar. Mas a gente precisava divulgar para dizer, tem uma coisa séria que está acontecendo. As aprendizagens que nós estamos enfatizando não são significativas. O exemplo de Cocal dos Alves, na matemática, aqui é muito interessante. Eu não sei se vocês já pegaram a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Mas lá em Minas a gente fala, não é bolinho não. Percebe? Ali você está sendo desafiado a mostrar um conhecimento que é um conhecimento sólido. Nós precisamos trazer esse conhecimento para a nossa rotina. Eu vou falar disso mais à frente. Tá? Ou seja, me preocupa muito que as nossas aprendizagens que estamos medindo, elas não são significativas. Ou seja, os nossos testes estão trivializados. Isso é sério. Por quê? Porque se a gente ficar ótimo nesse teste, nós não vamos passar no teste da vida, no teste do emprego, no teste da inserção completa na vida. Eu pedi desculpa antes para falar isso, mas isso é sério. Agora, eu queria celebrar com vocês. O governador me facilitou a vida. Eu estou sempre interessado em direito. Então, uma das bordões que eu criei, que deu muito certo, é dizer o seguinte: qualidade para poucos não é qualidade. Não me venha com essa história de que, não, tem um aluno nosso aqui que é muito bom. Não interessa, quero ver todo mundo. Eu divido os desempenhos na escala do SAEB em 4 níveis, abaixo do básico, adequado e avançado. Tá? Tem aí toda uma discussão, como é que isso é feito, tal, é uma coisa razoável, tem as referências. Aí, eu fiz essa tabela. Qual a porcentagem dos estudantes, isso é Piauí, eu não coloquei, isso é do Piauí. Qual a porcentagem dos estudantes do Piauí no abaixo do básico? Olha que bonito. 38, 39, 38, 33, 30, cresceu.
Mas depois caiu. Quer dizer, quem veio depois, eles compensaram aquilo que teve, 18% e 13%. Isso é muito, muito interessante, porque significa que os que estão lá embaixo já não estão tão lá embaixo. É ótimo. Quer dizer, que se há uma coisa, se eu chegasse na sua escola, eu não ia perguntar o IDEB. Eu ia perguntar quantos que você tem no abaixo do básico. As coisas não são, uma não briga com a outra, não. Entende? Mas aqui tem uma dimensão de diminuir desigualdade. Tá? Então, isso é muito importante, mas também crescer. Olha o avançado. Estava em 1,4, 22,7. Se Piauí fosse isso, estaria fantástico. Esse é o melhor resultado do Piauí. Esse é do 5º ano. E em matemática, o resultado não é grande. Embora, olha lá, 61 caiu para 28. Mas se vocês vissem o que significa estar abaixo do básico, aí você fala, está abaixo demais. Mas então há uma melhoria, há um crescimento, mas olha aqui no avançado. Lembra do 22? Já esqueceram, né? Toda vez que fala número, as pessoas não... Eu estava aqui, deixa eu voltar aqui. Em língua portuguesa era 22. Em matemática, só 8. Então tem aqui um desafio. Quer dizer, quando eu falei que eu não perguntaria o IDEB, eu vou perguntar matemática e português. O IDEB tem um problema sério, que uma coisa compensa a outra. A vida, você vai ter que saber cálculo. Isso daqui, gente, nós estamos falando, a criança que está no abaixo do básico, ela não sabe quase nada, ela não sabe fazer operações super básicas. O Amaral saberá explicar isso melhor. Tá? Então, a aprendizagem tem que ser significativa e ela tem que ser para todos. E agora o IDEB. De novo, eu preciso deixar com vocês uma pitada de crítica. Eu não tenho nada contra o que foi falado. Esse ano vai ter IDEB, a sua escola tem que ter bom IDEB. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Mas eu queria que vocês pensassem. Olha essa tabela. Eu dividi o IDEB em 5 categorias. Menos que 3,5, você sabe que isso é muito baixo, e maior que 6,5. Tá? Vocês sabem que isso já é um valor significativo. E aqui eu coloquei só 3 tipos de trajetória. Mas olha a trajetória regular. É claro que isso aqui é uma tabela, e portanto a análise é não é tão óbvia. Deixa eu guiá-los nisso. Só 26% da criança que está em IDEB baixo tem trajetória regular. Eu esperava isso. E onde que está a maioria? Está na pior trajetória. Mas agora vamos descer. 6,5 é um IDEB substancial. Só 70% tem trajetória regular. A pior coisa que pode acontecer com uma criança é ela estar numa escola, não ter aprendido, e estar numa escola de IDEB alto. Não sei se vocês percebem assim. Está todo mundo falando, a escola está boa, o problema é seu. Não. Perceba? A minha trajetória regular de IDEB alto devia ser muito alta. Então, para mim, isso também tem que estar, você gestor, pensar nisso. Eu vou falar mais sobre isso em seguida, mas é só para dizer o seguinte, olha, quando vocês terminarem, vocês falam, o Chico pediu para quando eu ver o IDEB, eu ter 1 grão de sal de crítica. O que não podemos fazer? Gente, isso está sendo feito e foi feito no Brasil, eu acho que isso é criminoso. Que é você tirar as crianças indesejáveis. O meu colega de São Paulo, ele conseguiu analisar os dados e verificou que no ano que não tem IDEB, a reprovação é mais alta. Porque o ano que vem vai estar IDEB. Vamos segurar essas pessoas aqui para o ano que vem eles não baixarem a nossa nota. Tá? Eu gostaria, eu não estou dizendo que está acontecendo aqui, eu tenho certeza que não está acontecendo aqui,
Eu comecei dizendo do respeito e dos sucessos que existe aqui. Mas vocês são gestores e, principalmente, vocês são as pessoas, viu o que o governador falou? Vocês são representantes do Estado. Legal. E aí eu acrescento, portanto, vocês são as pessoas que precisam trabalhar, que com o seu trabalho vai garantir o direito. E qual que é o direito que está menos atingido? É quem não está aqui, são esses 30%. Olha aqui, 14 com 17 com 14 dá 31. Eles não têm trajetória regular. Provavelmente estão fora da escola. Um pouco duro. Eu já falei sobre isso. E eu agora vou passar para o meu segundo tópico. Então, eu falei dos resultados. Quem vai garantir resultado? É a escola. Parece, tautologia, parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente tem que dizer, a escola é a instituição, vocês não estão vendo aí, mas eu sublinhei, essencial para a garantia de resultado. Porque tem pedagogias que começam a dizer, não, mas a escola é muito chata, mas a gente pode aprender, nós aprendemos em todo lugar. Tudo isso é verdade. Mas nós aprendemos na pandemia que sem escola a gente não vai. A pandemia mostrou que a escola é essencial, que a ação do gestor, que a ação das professoras, elas são fundamentais para o resultado, na minha visão, para garantir direito. Então, escola. Tá? Bem, escola é complicado. Quando eu cheguei, como eu disse em 95, que eu comecei como que eu aponto aqui mesmo? Esse primeiro? Eu queria apontar. Aqui? Ops, não. Eu queria... não está... Eu queria apontar aquele... Gente, vamos lá. O que você quer garantir? Você quer garantir o aprendizado. O aprendizado depende de várias... E a gente mede a proficiência. Tá ótimo, tá bom. Então, o aprendizado, a medida do aprendizado a gente chama de proficiência. Eu quero o aprendizado. E aí depende de várias características do estudante. Perceba que eu coloquei ali o interesse. Se o estudante não estiver interessado, vai ser muito difícil ele aprender. E as características dele. Né? Isso é muito importante. Essas características, elas apoiam e dificultam. Mas elas são a realidade. Eu estudei nos Estados Unidos e eu tinha um colega da Finlândia, e o Iura. E eu falava que o Iura era o genro que minha sogra sempre quis ter. Ela tinha 4 filhas. Educadíssimo. Entende? Finlândia é o aluno real que está aqui, que precisa ter o direito garantido, que precisa de aprender. Não adianta falar, a minha escola funciona assim. Não. Então, de onde o aluno vem, isso vai ser importante. E isso pode ajudar ou pode dificultar. Por isso é que eu sempre, quando alguém fala, essa escola é muito boa, eu já logo vi, a melhor explicação para a escola ser boa chama-se seleção. Você fala assim, as escolas técnicas são o melhor ensino médio que o Brasil tem. Elas fazem seleção. Claro, qualquer lugar que você for, que você selecionar os alunos que têm mais condição de aprender, eles vão aprender mais. Mas isso, nós não podemos dizer, porque os meus alunos são desse jeito. Todo aluno aprende. Agora, o que não dá é para a gestão não se dar conta de que se você tem determinado tipo de aluno, você vai ter que ser mais eficiente. A escola tem que funcionar melhor. Subindo, você tem agora esse quadrado da escola. O que é escola? Gestão e cultura. Eu vou falar disso em seguida, mas você, como gestor, vai ter que cuidar de quê? Recursos, parcerias. O secretário já se acostumou a isso. É que ele veio do judiciário. O judiciário não tem problema de dinheiro. Né? É uma coisa impressionante. Na escola, o que mais a gente tem problema é de dinheiro. Puxa, não tem, está faltando isso, está faltando.
até virou, secretário, um problema complicado que às vezes a gente custa para chegar no aprendizado porque a gente fica insistindo muito nas dificuldades. Mas o bom gestor, ele reclama com base em dados, com base em evidência. O bom gestor é um líder da comunidade. O bom gestor, eu vou falar muito disso, ele é um líder do projeto pedagógico. Tá? Então, ali é você como gestor. Dentro da sala de aula é onde as coisas vão acontecer. Mas eu estou no nível da escola, no nível do ensino. E, finalmente, lá em cima, eu estou no nível da secretaria. Eu estou no nível agora da Viviane. Currículo, formação, monitoramento, material didático, alocação de recursos. Mas se isso não fosse já suficientemente complexo, tudo isso é influenciado pela nossa cultura. Então, o aluno, ele é muito influenciado por onde ele está. Cada um de nós vive isso com uma realidade muito dura. Você vê a criança, de repente, virou adolescente, ela entrou numa turma e falei, não vai dar certo. Frequentemente não dá. Quer dizer, o grupo social te empurra para frente, te empurra para baixo. No nosso mundo de classe média, muitos de nós somos, as pessoas me perguntam, qual colégio eu vou colocar meus filhos? Aí eu faço esse discurso, olha, você busca um colégio para controlar com quem os seus filhos vão conviver. Tem muito colégio, você aprende muitas pedagogias em muitos lugares. Uma cidade como Teresina não tem uma opção só. Mas você vai dizer, eu quero que meu filho, minha filha, convivam com esse grupo. A família, gente, não é reacionário dizer que a família precisa funcionar, tá? Isso é fundamental, não tem cidadania sem essa estrutura. O que a gente fez? Nós expandimos o conceito de família. Percebe? Então, do jeito que você organizou, tem que ter rotina, tem que ter ambiente cultural, tem que ter envolvimento. Quer dizer, não será da minha boca que vai chegar, porque o Brasil é tão duro. Você tem uma quantidade enorme de mães que criam os seus filhos sozinhas. É duríssimo isso. Você vai dizer que não é uma família, como a gente falava? Mas, eu sei que é duro. Mas essa criança precisa ser estimulada. Tá? Aqui entra a pobreza. Quando a pobreza é violenta, você não consegue aquelas dimensões. Onde que a criança vai estudar? Com quem que ela convive? E, finalmente, lá em cima, é o Estado. Eu fiquei vendo o governador falar, e deu um sentimento, desculpa, eu não quero entrar nessa questão política, partidária, mas eu vi uma liderança. Ele falou a favor da educação, falou que vai tomar, aí dá uma certa esperança que as leis, os decretos, as normativas, elas vão impactar. E coloquei ali também os movimentos das ONGs, dos sindicatos. Complicado, né? Então deixa eu contar isso para vocês. Um dia, eu acabo conversando com uma quantidade muito grande de secretários. O secretário assumiu, Washington. Eu mostrei isso para ele, ele olhou. Eu falei, Chico, então é muito complicado. Você não devia ter aceito. Eu tenho que dar parabéns o secretário, você imagina, o secretário é juiz. Percebe? Aí ele deixa a magistratura para vir para a educação. Os colegas dele estão falando, ele é louco. Então, secretário, meu respeito, mas o Piauí precisa de gente que fala, eu vou lutar, vou pegar 4 anos, 6 anos da minha vida e vou enfrentar a coisa dura. Infelizmente, deixa eu te dizer, não tem como fugir da complexidade. Não tem nada aqui que a gente não tem que considerar. Mas, vocês são da escola. Então, você não pode, gente. E aqui deixa eu trazer um fato importante. Eu vou agora entrar na gestão, mas o que eu vou falar deve ser uma preparação
para vocês ouvirem a palestra do professor Amaral, cearense, não é o nosso aqui do Piauí. O professor Amaral vai falar no fim da tarde e ele vai trazer tudo isso que eu estou falando para o concreto, né? Super concreto. Ele é foi e é um gestor da escola que vai poder transformar essas coisas que eu estou falando numa concretude muito grande. Então, Amaral, eu passo para você muitas dessas responsabilidades. Mas vamos lá. A escola, o que é a escola? Eu coloquei primeiro a liderança, vocês. Se você não for liderança na escola, não vai rolar. Tá? Quer dizer, cada estado vai resolver isso de uma determinada maneira. Você tem que ser liderança, tem que ser uma pessoa ouvida. O Amaral vai te mostrar como que ele se tornou liderança. Liderança implica em respeito, em aceitação, em legitimidade, mas também em conhecimento. Eu vi aqui as dimensões da formação de você. Você, como liderança, tem 3 grandes dimensões. Você tem que gerenciar a comunidade, as políticas e práticas utilizadas, parceria e recursos. Eu já falei ali, né? Parceria e recursos. A questão administrativa tem que estar atendida. Mas você tem que ter clareza de qual que é a pedagogia da sua escola. Processo. Não tem jeito de fazer gestão sem gerenciar processo. O grande risco aqui, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, é vocês não gerenciarem o processo de ensino, que é o processo central, mas eu vou insistir nisso. E, finalmente, resultados. Eu coloquei o aprendizado, mas antes eu digo, gente, tem outros resultados que são importantes. Por que eu coloquei da equipe escolar? A escola tem que ser um lugar, a pessoa vai todo dia. Ela não pode, aquele lugar, aquele ambiente tem que ser um ambiente onde a pessoa se sinta bem. Não tem jeito da escola funcionar. Isso é um resultado que eventualmente precisa ser considerado. Tá? Ainda que a gente vai enfatizar muito o aprendizado. Por que eu coloquei os alunos antes? Ele tem que gostar da escola, ele tem que gostar de estar participando. Deixa eu ser um pouquinho mais específico, pedindo licença, professor Amaral. Nós temos pontos que a gente tem que gerenciar. Então, o bullying é muito complicado. Se a criança vira objeto de assédio, é muito complicado para ela estar bem na escola. Então, quando eu estou falando aqui de gestão, eu estou, de novo, o aluno, esse não é um resultado acadêmico, mas também ele é um resultado importante. E é lógico que a sociedade quer que a escola funcione, que ela esteja atendendo a criança. Agora eu vou ser mais específico ainda, para vocês. 3 coisas. O que ensinar, como avaliar. Isso é a gestão pedagógica. Gente, não sei se vocês estão me acompanhando. Eu falei, gente, vocês têm uma responsabilidade, vocês têm que tratar de muitas coisas. Eu não sei a organização aqui, mas o Espírito Santo fez uma coisa que o secretário Haroldo, ele fez uma coisa que eu gostava muito. Ele falava o trio gestor. Então, você tinha o diretor, que tem que ter toda, mas ele estava apoiado por 2 pessoas. Uma pessoa administrativa e uma pessoa pedagógica. Então, esse formava o trio gestor. Eu gosto dessa ideia, porque o administrativo exige determinadas habilidades que são muito diferentes das habilidades da gestão pedagógica. Mas tudo bem. O que eu queria deixar com vocês? Não existe gestão da escola sem a gestão do principal processo da escola, que é o processo de ensino. Quer dizer, a diretora, ela tem que acompanhar o ensino. Não pode dizer, não, o ensino é só da professora fulano de tal. Não, você tem que acompanhar. Tá? Então, o que ensinar, eu vou falar disso em seguida. Como ensinar, viu que o governador fala, não precisa ser do mesmo jeito. Legal, né? Porque, aliás, eu espero que não seja do mesmo jeito. E o como avaliar. Eu também vou falar um pouquinho disso. É fundamental avaliar.
a melhor maneira de você excluir um estudante é não avaliar. Lembra lá do meu estudante? Professora, que dia que a senhora vai me dizer o que eu aprendi? Eu falei, de jeito nenhum. Você, eu não quero, não. Quer dizer, a gente toma essa atitude de não dar voz àquela criança que precisa que a gente constate que ela não aprendeu. Então, como avaliar é importante, mas não é só por isso. É por esse outro motivo que está aqui, que é a centralidade da tarefa pedagógica. Gente, a primeira ideia que eu falei para vocês lá no princípio foi a ideia do direito. Lembra que eu falei, a primeira coisa que o Chico falou que direito e resultado é a mesma coisa. Depois ele falou, olha, põe um grão de sal aí na medida do IDEB. A terceira coisa que eu quero que vocês guardem é centralidade da tarefa. Olha como é duro aqui. O estudante só aprende aquilo que ele faz. Assim, a tarefa é a unidade de ação pedagógica para currículo, ensino, capacitação e avaliação. Ficou errado ali, organização. O que eu estou querendo dizer aqui? É uma coisa absolutamente simples, mas se a gente não coloca claramente, nós não vamos chegar lá. Nós estamos aqui para aprender o quê? A gente vai vivendo, né, e você tem referências que talvez vocês não tenham mais. Né? Tinha uma propaganda de cerveja que falava, nós estamos aqui para quê? Para beber ou para conversar? Não sei se hoje se faria esse tipo de propaganda. Nós estamos aqui na escola para quê? Para a criança aprender. Se é para ela aprender, você tem que dizer o quê? Aí, volta no primeiro. Nós não temos clareza do que a criança vai aprender. Sabe por quê? Você tem frases, que são as frases lá da BNCC, frequentemente incompreensíveis. Quer dizer, precisa dar um salto para coisas concretas. Eu fico convivendo aí no país, o pessoal está me gozando muito, falando, vamos ver que hora que ele vai falar do texto. Quer dizer, leitura tem que ler texto. Então eu preciso perguntar, o que a criança vai ler na minha escola? O dia que eu falei isso com um conjunto de diretores de São Paulo, ele falou assim, você tem que gerenciar. O que é gerência pedagógica? Você tem que gerenciar quais textos a criança está lendo ao longo do ano letivo. Não é você acompanhar, mas tem que existir. Percebe? Isso é gestão do aprendizado. Vocês não têm condição de fazer isso sozinhos. Mas a educação, qualquer lugar que a educação funciona, você tem uma clareza muito grande do que vai ser atingido. E por que a avaliação é importante? A avaliação é especialmente importante, pois explicita as tarefas que os estudantes devem saber fazer. Aqui está a minha bronca com a avaliação. Como está organizado. Entendo assim, não tem nada de errado eu ter uma medida genérica para a gestão do governador. Mas a medida genérica não se transforma numa ação pedagógica. Você percebe? Aqui a gente diz, eu não tenho nada contra a avaliação da aprendizagem, mas eu preciso da avaliação para a aprendizagem. Quer dizer, diante do que o aluno fez, como que eu vou ajudá-lo? É muito difícil você ajudar um aluno se você simplesmente aplica um teste de múltipla escolha. Porque as pessoas falam o seguinte, se o aluno respondeu a opção A, ele pensou isso. Assim, brincadeira, né? Mal eu vou saber o que ele pensou quando ele acertou. A forma de se chegar às outras perguntas, a não ser em detalhes, em áreas muito específicas, aquilo não tem nenhuma estrutura. Tá? Então eu defendo que a gente precisa, seja no caso da matemática, seja no caso da leitura, que a gente dê para o estudante tarefas concretas e eu olho o que o estudante fez. Eu tenho feito uma experiência com o meu colega, professor Jorge Lira, do Ceará, muito interessante. Nós temos tido chance de dar um teste parecido com o PILS, 2 textos. E é muito interessante, frustrante, viu, secretário? Quando eu vejo o que a criança escreveu. Do jeito que a gente está organizando o ensino hoje, as
crianças estão perdendo, não é as crianças, tá? O pessoal está chegando na universidade sem ser capaz de articular um pensamento. O meu neto já chegou em casa com 8 anos e já está respondendo questão de múltipla escolha. Não pode, tem que ler. Bem, agora eu vou ser mais específico. E aqui eu vou brincando um pouco, que o professor Elmore, ele é um professor de Harvard. Mas aqui no Brasil, para a gente falar, deixa eu logo falar que é uma coisa que o professor de Harvard, que aí vocês podem se convencer. Né? Esse ciclo dele é um ciclo que é redescoberto de tempos em tempos. Mas tem muito bom senso aqui. Cuidado que eu estou afunilando e tem que tomar cuidado para não dizer que o que eu deixei para trás não é importante. É super importante. Mas eu preciso falar para vocês como gestores. Para garantir, são 3 as ações essenciais, eu sublinhei isso, para garantir o desenvolvimento dos aprendizados, que libertam, que garantem direito. E agora ele vem de uma maneira um pouco dura. Ele fala, se você vai garantir, você tem que especificar com clareza e concretude os aprendizados significativos que vão nortear as ações pedagógicas. Na BNCC, veio um consultor americano, que é muito interessante, o professor Philip Darrow, da matemática. Então ele nos contou uma coisa assim, falou que a BNCC americana chama Common Core. Ele falou que nós, o grupo de assessores, não tínhamos terminado quando os administradores políticos pegaram o que a gente tinha feito e divulgaram. Aí nós falamos, como vocês não tinham terminado? Ele falou, nós não tínhamos transformado as habilidades em tarefas, que é o que ele está fazendo agora. Perceba que todo mundo copiou e colou. O Brasil tem 5.500... o seu currículo já está adaptado à BNCC? Claro que está adaptado à BNCC, porque todo mundo copiou e colou. Eu precisaria de ter um espaço para dizer, isso aqui significa isso, em termos concretos. Nós não fizemos isso. Gente, eu estou falando de ensino fundamental. A tarefa tem que ser entendida por quem não é da matemática, por quem não é da língua portuguesa e pelos pais. Imagine que a pessoa chegou, o meu menino lá. O que eu vou aprender? A professora tira, você vai aprender a ler tais textos, a responder tantas e tais questões da matemática. Então essa é a primeira coisa. Segundo, garantir que os docentes saibam, tem os conhecimentos, são 2 tipos de conhecimento. Ele tem que conhecer a matéria e tem que conhecer o conteúdo pedagógico. Isso é muito complicado em algumas áreas. Eu vivi a situação onde a pessoa fala, não, ensinar é fácil. Aliás, eu vou falar uma coisa, mas que é tão preconceituosa, que lá na universidade a gente falava assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. E quem não sabe nada, ensina a ensinar. Aí eu acrescento, como dizem aqueles que não sabem nada. É sério, sabe por quê? Se fosse tão fácil, eu sou meus colegas da física. Eu vivi minha vida no Instituto de Ciências Exatas, né? Então, os meus colegas da física achavam que a gente, pelo fato de não ser da física, a gente era mais limitado. O grande cientista mesmo. Não, ao contrário, a educação tem dificuldades não triviais. Então, para você ser bom professor, você tem que saber a matemática, tem que saber que 8 vezes 7 é 56, mas você tem que saber também como você vai organizar aquilo. Isso é uma coisa que está superada do ponto de vista teórico, mas não está superado do ponto de vista concreto. Quer dizer, as nossas faculdades hoje enfatizam, as faculdades, não sei o que estão fazendo, mas a gente está com essas 2 coisas muito separadas. Tá? E, finalmente, garantir a participação dos estudantes. Isso é o que vocês têm que fazer. É dificílimo. Está aqui o gráfico. A tarefa do estudante está no meio. Os aprendizados, eu botei aqui na versão da Unesco, pertinência, o que você ensina, o que o governador falou. O que você ensina tem que ter relevância para quem você está ensinando. E tem que ser solução de um problema concreto. Né? Quer dizer,
Você não vai definir isso no ensino fundamental, é muito, muito simples. Porque no ensino fundamental é para a criança aprender a ler direito. Como que a gente definia a alfabetização? Ler, aprender e calcular. Não é muito diferente isso não. A gente dá conteúdo nisso. Tarefa no meio. Professor, conhecimentos e habilidades, seja da matéria, seja pedagógico. Eu quero insistir que são 2 os conhecimentos dos professores. O que está errado é nunca a gente ter uma formação do outro lado. E, finalmente, o estudante, engajamento. Eu, quando vejo isso aqui, gente, não sei se faz parte da cultura de vocês, aquela fábula de que a pessoa tirou o gênio da garrafa, e aí vai contando uma história, e ele não tinha mais nada para pedir. Aí ele falou assim, desenrola a cauda desse cachorro. E o gênio ficou tentando, e ele pediu. Não vai dar. Né? Então, obrigado. Não é fácil isso aqui. Mas é isso que tem que ser tentado. A gente não quer aprendizado? Então, isso é um núcleo da ação pedagógica. Eu estou indo devagar. Agora eu vou para a minha terceira parte. Não, aqui é só uma frase dura, que o professor Elmore, ele falou tudo isso, e depois ele vira para a gente e falou, olha, tudo que não está ali é instrumental. Tem tanta coisa que não está ali, né? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vai ter mais aprendizado, vai ter mais, se você, com a sua ação, afetar uma dessas 3 dimensões. O que significa ali nos aprendizados, no que eu estou defendendo? Tem que ter texto. Opa, você mudou agora, ao invés da criança ter uma prova de múltipla escolha, ela tem que escrever. O Amaral resolveu colocar alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que dizer, professor, agora tem que ensinar desse jeito, porque mudou. Quer dizer, mudou para ser mais significativo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ou você trabalha com aquelas coisas que são difíceis, ou você vai estar falando de outra coisa. Bem, agora eu vou para a terceira etapa, e eu quero reforçar, então, aquilo que eu falei anteriormente. Eu vou falar, mais sucintamente, de dimensões do gestor escolar, certamente isso vai estar na formação de vocês, mas a palestra do professor Amaral, hoje, no fim da tarde, é absolutamente essencial, porque ele vai dar concretude a cada uma dessas coisas. Primeira coisa, criar uma visão institucional e estabelecer metas. O que o diretor tem que fazer? Especificar com a participação da comunidade aonde você quer chegar com o trabalho cotidiano da escola. Gente, quais são os aprendizados que eu quero? Mas tem que ser muito concreto. Eu estou muito envolvido com a questão de texto e para mim é muito claro. Eu quero que a criança, ao fim do ano, seja capaz de ler textos como esse. Não pode ser só um texto de informação factual. Né? As crianças têm muita dificuldade com inferência. O que é inferência? Você tem uma frase e aqui aparece um pronome, que. Esse que se refere a quem? Já é um branco, é muito comum. Quer dizer, as perguntas, se vocês olharem com lupa, vocês vão ver que as perguntas são muito sempre factuais. Vai ter uma festa no céu. Onde será a festa? No céu, no inferno, no purgatório ou na terra? Não é assim, não pode ser assim. A vida não é assim. Especificar, garantir que a visão construída seja adotada por todos. Dificílimo. O seu papel de liderança é um papel contínuo, de construção contínua. Concretizar a visão em metas objetivos. Vocês ouviram isso o tempo todo. Tá? Então, esse ano vai ter IDEB, você tem que garantir. O governador já foi embora e eu fiquei preocupado com aquele negócio de bater meta. Deixa eu explicar para vocês. Se você está bem, é muito difícil manter. É mais fácil você cair. Tem que ter aí tem que ter uma tolerância. Entende? Se você está com o IDEB muito alto, a chance alta é que você vai cair. Entende? Por isso é que eu olho assim, onde que você está? Se você está em 7, olha, vocês viram que o meu ponto aqui é 6,5. Eu acho que acima de 6,5 eu não
colocaria foco em aumentar. Eu colocaria foco em manter as crianças na escola, eu colocaria foco em mudar as expectativas. Entende? Mas isso é outra história. Esse ano tem IDEB, não adianta falar nada disso que eu estou falando. Vocês têm que garantir, entregar o que o secretário e o governador está pedindo. Mas põe aí uma pitada de sal. Se você está com a IDEB alto, prepare, porque você pode cair um pouquinho. Criar uma visão institucional e estabelecer metas. Gestão de processo. Aqui, gente, a gente tem muito a aprender com outros movimentos que aconteceram na sociedade. Né? Tem muita coisa na área de qualidade. Para cada meta, definir ações. É tão fácil, mas é tão difícil. Eu quero que a criança aprenda, aí o Amaral vai colocar tantas e tais coisas. Tem dois professores Amaral, que eu estou falando do piauiense agora. Ele fala, eu quero que a criança aprenda isso de matemática. Como? A matemática, ela tem uma estrutura. Se você não aprendeu isso, fica muito difícil você aprender aquilo. Percebe? Então, você tem que colocar as ações necessárias. O Fundamental 2 está com um problema cada vez mais crônico, é que as crianças estão chegando sem ter coisas absolutamente básicas. 8 vezes 7, não sei. Eu só sei 3 vezes 4. Aí vai ser difícil, professor de matemática do Fundamental, fazer isso. Então, quais ações? Função do gestor. Estas ações estão ocorrendo? Como é que isso funciona? Quando o governador falou de tempo integral, gente, nós precisamos colocar no nosso sonho que as escolas sejam de tempo integral. Aquilo que ele falou é absolutamente verdade. A gente viaja. Eu me lembro um dia, eu estava num evento, e aí o meu colega da Austrália falou assim, Chico, eu não estou entendendo. Eu falei, não. É que no Brasil, naquela época, tem uns 20 anos isso, às vezes a escola funciona em 3 turnos. Como assim? Ele não entendia. Na cabeça dele, uma escola é um lugar onde os professores, as professoras vão e os estudantes vão. E ali eles ficam. É um trabalho profissional. Então, acho que a gente tem que colocar no nosso horizonte de desejo, de planejamento, escola de tempo integral, para que essas coisas possam acontecer. Usar evidências nas avaliações para a gestão dos processos. Perceba? Os americanos falam, em Deus acreditamos, os outros têm que mostrar dados. Razoável, né? Dados, gente, é uma coisa de humildade. A gente olha e queria uma outra coisa, veio outra. Eu tenho que planejar as minhas ações em cima do concreto. Melhores práticas. Gestão de pessoas. Aliás, isso é dificílimo. As pessoas são diferentes. Nem sempre o ambiente eu não sei como ocorre aqui, mas assim, a diretora às vezes tem dificuldade, porque tem professores que não querem estar naquela escola. Percebe? E como é que a gente faz? Nós, né, Minas é um problema sério isso. A localização. Todo mundo quer ir para uma escola mais próxima da casa. Razoável. Então, gerir pessoas é complicado. Mas, às vezes, você vai conseguir apoio individualizado. Você vai chamar para a sua colega, conversar. Né? Comportamentos apropriados. Isso está ficando sério. Né? Olha, aqui é escola. Você não pode querer ficar famosa, virar uma influencer. Né? Uma professora em Minas começou a criar muito problema porque ela estava se filmando e colocando na rede social, mas ela estava fazendo aquilo. Né? Então, o diretor tem funções muito diferentes. Clima e cultura da escola, cultura de colaboração, relação respeitosa com os pais e aquilo que eu falei, reflexão sobre as condições reais. É muita coisa. Longe de mim de achar que essa última etapa está tudo feito. Isso vai fazer parte do currículo. Muitas dessas coisas que estão aqui já correspondem à ação de vocês. Terminando, eu falei de direito. Eu falei que direito é garantir que a criança fique na escola e que ela aprenda. Os dois são importantes. Mas depois eu falei mais. Eu falei que direito é para todos. Não me venha dizer que você tem sucesso, quando o sucesso foi para alguns. Por quê?
Porque o direito é meu. Se você se deu muito bem e eu me dei mal, meu direito não está garantido. Então, essa é uma ideia muito importante. Mas do abstrato, eu tenho que vir para o concreto. O que é o concreto? É a criança na escola, a professora na escola, ensinando e aprendendo aquilo que vai permitir à criança, o adolescente, o jovem, a ter uma inserção produtiva na sociedade. Muito difícil, mas é o que a gente tem que fazer. Muito obrigado. O Washington, esse último aqui eu vou te mostrar em particular. Tem vários livros sobre gestão e está começando a acontecer no Brasil. Esse daqui é um livro da professora Cíntia do Rio. Eu vou deixar com a organização, eventualmente com o professor, com a Rosângela do Gesto, gestão escolar. Esse é o livro do professor Nigel e do Wagner, do CAED. E esse daqui é um referencial agora chama Fundação Itaú. Eu devo dizer que eu fui um dos muitos consultores que participaram. Esse é um referencial para a gestão da secretaria. Mas tem muita coisa aqui interessante. E esse esse daqui é o do Madeira, um professor da USP muito importante. E esse último daqui que é do Alexandro, que agora é o coordenador de educação básica do MEC. Tá? Então, existe já uma literatura, eu vou deixar com as pessoas. Bem, muito obrigado mais uma vez. Eu não estou nas redes sociais, exceto no LinkedIn. Volta um minutinho. E é só para dizer que eu coloco todas essas coisas que eu estou falando, às vezes eu coloco lá no LinkedIn. Agora passa o próximo. Pode passar, volta lá no banner. No banner do evento. Então, perceba, o que eu falei para vocês? Gestão que garante direitos. Ele não ouviu. Eu falei para você, eu falei que eu ia falar, depois que eu vi vocês falando e tudo, eu falei assim, gestão que garante direitos. Professor, muito obrigado. Eu quebrei aqui o protocolo do cerimonial e subi aqui ao palco para agradecer de forma especial a sua disponibilidade em nos dar essa verdadeira aula de educação, trazendo aqui as suas reflexões, o seu estudo, a sua pesquisa, a sua experiência vasta, mostrando que a gestão educacional escolar, ela é complexa, como todos nós sabemos, mas o senhor destacou aqui, cirurgicamente, os pontos que os gestores eles devem se focar, se debruçar para promover uma educação completa, uma educação integral, uma educação de qualidade, uma educação libertadora e uma educação, acima de tudo, equitativa, que promova equidade e que garanta na sua plenitude esse direito que é um direito fundamental, social, e aqui eu puxo para a parte jurídica do meu conhecimento, é inclusive uma cláusula pétrea da nossa Constituição que não se pode demover ou revisar no sentido de reduzir esse direito, somente no sentido de avançar com esse direito. Então, muito obrigado, eu sei que o senhor é um professor muito festejado e muito requisitado, mas veio ao Piauí para nos brindar nesse encontro que para nós, repito, é tão importante, é o momento mais importante que nós estamos tendo desde o início da gestão e certamente o que teremos em todo este ano. Até o próximo encontro
presencial dos gestores educacionais. E vou aproveitar para agradecer também o Instituto Gesto, que foi um parceiro aqui na organização do nosso evento. Nós retornamos, até antecipamos aqui o intervalo, né, e vamos retornar à tarde com a apresentação do Mais Formação e também com os painéis e com a palestra do professor Amaral do Ceará, né, dando o seu depoimento, seu testemunho quase, na experiência que teve na gestão da sua escola, e os painéis que serão muito interessantes com os nossos superintendentes, viu, professor? Numa roda de conversa com diretores de escola, compartilhando boas experiências e boas práticas. Essa é a tônica. Muito obrigado por ter vindo ao Piauí, ter vindo ao nosso evento. Passo a palavra aqui para o cerimonial.